A casa do inimigo é o seu próprio reflexo. Saia, estamos no meio de uma reunião de estratégia. O chefe de operações, arrogante e autoritário, expulsou a oficial que entrou na sala como se ela fosse um inseto. No entanto, nos ombros daquela mulher que ele acabará de humilhar, brilhavam 3 estrelas. Ela era a nova comandante de operações, a primeira mulher na história a comandar todo o complexo. O que começou como um simples ato de vingança pessoal logo se transformaria em uma batalha contra uma vasta rede de corrupção que, como um câncer, consumia as forças armadas por dentro, revelando uma verdade muito mais sombria e perigosa do que qualquer um poderia imaginar. As pesadas portas de aço do Centro de Controle de Operações Terrestres, conhecido por todos como o bunker, fecharam-se com um baque surdo, selando o interior em sua atmosfera habitual de tensão fria, um cheiro peculiar de poeira antiga e o aroma fraco, porém persistente, de café forte. Na parede principal, uma tela gigantesca exibia um mapa complexo, mostrando as rotas de infiltração inimigas projetadas e o posicionamento detalhado das tropas aliadas. Dezenas de oficiais, com os olhos fixos em seus consoles individuais, processavam um fluxo incessante de informações, seus olhares brilhando com a intensidade da vigília e da cafeína. No epicentro desse caos controlado, reinava o coronel Otávio Montenegro, o chefe de operações. Sua mesa estava posicionada na plataforma mais alta do bunker, um trono improvisado de onde ele observava toda a sala de situação como um monarca absoluto. Apesar de ter passado dos 40, seu corpo era magro e musculoso, sem um pingo de gordura. Sob o cabelo cortado à escovinha, seus olhos brilhavam com uma luz penetrante que exibia simultaneamente sua autoridade inquestionável e uma arrogância colossal. Ele era, sem dúvida, um dos estrategistas mais brilhantes de todo o exército, um gênio na arte de planejar operações complexas. Contudo, sua reputação era ainda mais notória por seu temperamento explosivo e seus valores anacrônicos, que pareciam ter sido desenterrados de uma era militar há muito esquecida. Capitão Almeida. Está dormindo por aí? Seus olhos são meros enfeites, a voz de Otávio ecoou pelo bunker, cortando o ar como um chicote. Um batalhão inteiro de nossas tropas está prestes a ser isolado por uma tática inimiga elementar, e você está aí, polindo um relatório com erros de digitação? O capitão nomeado encolheu-se, seus ombros tremendo visivelmente. Ele esfregou os olhos vermelhos pela falta de sono e levantou-se apressadamente, mas Otávio simplesmente bufou e o ignorou, sua atenção já se movendo para o próximo alvo. Seu olhar sempre buscava o elo mais fraco da corrente. E em sua mente, o elo mais fraco era dolorosamente óbvio. Francamente, as Forças Armadas de hoje se tornaram um parquinho para essa geração de apartamento. Incapazes de fazer uma análise básica da situação, e ainda assim ostentam a patente de capitão. Não é de se admirar que o país esteja indo para o buraco, ele resmungou, sua voz carregada de desdém. Seu olhar então se fixou em um canto do bunker, onde a capitã Mariana Lima estava coordenando as comunicações. A capitã Lima mordeu o lábio inferior ao ouvir o insulto, claramente direcionado a ela e a todas as outras mulheres presentes, mas não se atreveu a responder. Para o coronel Otávio Montenegro, mulheres no exército não eram soldados. Eram, na melhor das hipóteses, ornamentos inúteis que desperdiçavam o dinheiro dos contribuintes ou, na pior, um estorvo barulhento e problemático. Seu desprezo era particularmente patológico quando se tratava de mulheres em funções operacionais. Em todas as reuniões de estratégia importantes, ele as excluía abertamente, sem qualquer disfarce. A desculpa era sempre a mesma: elas só ocupam espaço e fazem barulho desnecessário. Hoje não seria exceção. Uma reunião crucial estava prestes a começar para revisar o plano final de uma massiva operação conjunta com forças aliadas, agendada para os próximos dias. Na sala de conferências dentro do bunker, os principais oficiais de cada departamento prendiam a respiração, aguardando o início. Otávio examinou a sala com um sorriso de satisfação. Graças à sua limpeza, a sala continha apenas oficiais do sexo masculino. Ótimo! Agora sim, isso parece uma sala de reuniões de verdade, ele declarou. Sem ruídos inúteis, podemos ir direto ao ponto.
No exato momento em que Otávio se preparava para iniciar sua apresentação, a porta da sala de reuniões abriu-se silenciosamente. Todos os olhares se voltaram para a entrada. Ali estava uma oficial em uniforme de combate impecável. Era um rosto desconhecido para todos. Alta, com cabelos curtos e um rosto sem maquiagem, ela projetava uma imagem de força e elegância natural. Poderia ser uma recém-formada tenente, cheia de disciplina, ou talvez uma oficial recém-transferida. A interrupção fez com que a testa de Otávio se franzisse em uma carranca profunda. Quem é você? Ele latiu, sua voz pingando irritação. Não vê o que está acontecendo aqui? Não me importa de qual buraco você saiu, mas este não é um lugar para uma mulherzinha. Saia. A oficial não demonstrou a menor hesitação com suas palavras. Em vez disso, ela entrou calmamente na sala. Sua postura tranquila apenas serviu para inflamar ainda mais a ira de Otávio. Ele a atacou com um tom ainda mais depreciativo. Você é surda? Estamos no meio de uma reunião de estratégia. A cozinha é para lá. Se não tem o que fazer, vá preparar um café. Todos aqui merecem beber um café preparado por você. O ar na sala congelou instantaneamente. Alguns oficiais não conseguiram levantar a cabeça, envergonhados. Outros tentaram esconder a repulsa pela grosseria de Otávio. Seus comentários abusivos não eram novidade, mas hoje pareciam especialmente cruéis. No entanto, a oficial permaneceu impassível. Em vez de recuar, ela deu mais um passo em direção a Otávio. Então, com uma voz baixa, mas que ressoou por toda a sala, ela disse: Coronel. Havia algo naquela voz, uma autoridade que transcendia a simples patente, um peso que tornava impossível desobedecê-la. Por um momento, Otávio ficou sem palavras. O olhar da mulher que o encarava diretamente não era o de uma novata. Eram os olhos de uma veterana, profundos e frios, olhos que haviam testemunhado inúmeros campos de batalha e encarado a morte de perto. A oficial tocou levemente com o dedo a etiqueta com seu nome, costurada no lado direito do peito do uniforme. Sofia Almeida. Em seguida, ela apontou lentamente para seus ombros. Lá, em vez das duas insígnias de coronel, brilhavam 3 estrelas prateadas, reluzentes como a constelação do Cruzeiro do Sul em uma noite escura. General de divisão. A comandante de uma unidade do tamanho de um corpo de exército, uma figura quase divina na hierarquia militar. O café que eu bebo, eu mesma preparo, disse ela. Então, Coronel Otávio, por favor, sente-se. Preciso ouvir uma explicação para sua declaração de agora há pouco. Ela era a nova comandante de operações, a general de divisão Sofia Almeida. Todos os oficiais na sala pularam de suas cadeiras, batendo continência em uníssono. Brasil! Um grito retumbante ecoou, mas Otávio permaneceu paralisado, como se estivesse pregado no chão. A cor sumiu de seu rosto, que se tornou uma máscara pálida de choque, incredulidade e finalmente um terror avassalador. Ele acabará de dar um soco no céu. Pior, ele havia tentado agarrar o próprio céu pelo colarinho e jogá-lo no chão. A general Sofia Almeida já tinha ouvido falar da péssima reputação do coronel Otávio muito antes de sua nomeação. E hoje ela viera até ali de propósito, sem revelar sua patente ou identidade, para confirmar a verdade com seus próprios olhos. Os rumores não eram exagerados. A realidade era muito pior. Sofia olhou para Otávio com olhos frios como gelo. Em sua mente, dezenas de cenários disciplinares já se desenrolavam. Mas ao mesmo tempo, uma pergunta inexplicável surgiu. A avaliação de que ele possuía a maior habilidade de planejamento de operações do exército não combinava com um caráter tão baixo e desprezível. Haveria algo mais por trás disso? Ou ele era apenas o epítome de um militar corrupto e antiquado? Um sorriso gelado se formou em seus lábios. A vingança estava apenas começando. Mas essa vingança não terminaria com a simples destruição de um oficial arrogante. Ela sentia a presença de algo muito mais profundo e sombrio impregnado nesta unidade. E o coronel Otávio Montenegro talvez fosse apenas o início daquele vasto quebra-cabeça de podridão.
O ar na sala de reuniões pesava como chumbo. Após a revelação da identidade da general Sofia Almeida, ninguém ousava respirar fundo. Todos os olhares estavam fixos no coronel Otávio Montenegro, petrificado como uma estátua em sua plataforma elevada, e na comandante que estava diante dele. Todos podem sair. O coronel Montenegro fica, a ordem de Sofia foi curta e decisiva. Como se tivessem ensaiado, os oficiais moveram-se com uma precisão militar, esvaziando a sala. Quando a pesada porta se fechou atrás deles, apenas os dois permaneceram. No silêncio opressivo, apenas a respiração ofegante de Otávio podia ser ouvida. Gotas de suor frio brotavam em sua testa. Em mais de 20 anos de serviço militar, ele nunca enfrentará uma crise tão monumental. Seu instinto lhe dizia para se ajoelhar e implorar por perdão. Mas seu orgulho, e algo ainda mais profundo dentro dele, mantinha seu corpo rígido. Ele preferia ser expulso do exército naquele exato momento a ter que se curvar para uma mulherzinha. Essa teimosia irracional era tudo que restava de sua dignidade. Chefe de operações Coronel Otávio Montenegro, Sofia foi a primeira a quebrar o silêncio. Sua voz não continha raiva ou desprezo, apenas uma frieza que não podia ser medida. Poderia repetir o que acabou de me dizer? Acho que não ouvi direito. Não era uma chance. Era a confirmação da sentença. Otávio umedeceu os lábios, mas nenhuma palavra saiu. Sua mente estava em branco. As desculpas e racionalizações que normalmente fluíam com tanta facilidade se recusavam a se formar. Responda, a voz de Sofia adquiriu uma força cortante como uma geada. Otávio encolheu os ombros involuntariamente. Sinto muito, senhora, foi tudo o que conseguiu dizer, as palavras saindo arranhadas, como se houvesse espinhos em sua garganta. Sofia zombou de sua resposta. Sente muito? Você sente muito porque eu sou uma mulher ou porque sou a nova comandante? Se eu fosse uma tenente recém-chegada hoje, sua ordem para que eu fosse buscar café ainda estaria de pé? Ela caminhou lentamente em direção a ele. O som de seus saltos toque-toque parecia o bater de um martelo em seu coração. Ela parou em frente à sua mesa e pegou o grosso plano de operações que estava sobre ela. Eu recebi relatórios sobre você. O melhor estrategista do exército. Um gênio tático que ninguém ousa desafiar. Mas por trás dessa fachada há uma misoginia doentia e um autoritarismo anacrônico. Vendo hoje, essa avaliação não tem um pingo de erro. Sofia folheou o plano de operações. Estava repleto de símbolos complexos e números, um plano quase perfeito. A habilidade de Otávio era inegável. Como pode um cérebro capaz de criar um plano tão perfeito produzir um comportamento tão vil? De onde vem essa sua arrogância? Do simples fato de você ser um homem? Ou do poder insignificante que essa patente de coronel lhe confere? Ela jogou o plano de volta na mesa. O som surdo fez o coração de Otávio pular. Instintivamente, ele adotou uma postura defensiva. Comandante, admito que meu comportamento pessoal foi problemático. Mas eu nunca nenhuma vez negligenciei minhas funções. Tenho confiança de que minha capacidade operacional é inigualável. Pelo bem desta unidade. Calha a boca, a voz de Sofia era afiada como um estilete de gelo, cortando suas palavras. Pelo bem da unidade? A sua mera presença é uma desgraça para esta unidade e mina a disciplina do exército. Você ocupa o cargo de chefe de operações responsável por unificar e comandar nossas forças, e ainda assim, você mesmo transforma metade de seus próprios soldados em inimigos. Isso é pelo bem da unidade? Ela o encarou nos olhos. Seu olhar parecia perfurar sua alma. Você tem duas opções. A primeira é tirar este uniforme hoje mesmo. Se apresentar seu pedido de demissão discretamente, farei com que nenhum registro desonroso seja deixado. A segunda é eu deixar você aqui, mas em troca, você mudará tudo em si mesmo. Será uma dor excruciante. Talvez você tenha que colocar tudo o que construiu até agora, incluindo esse seu orgulho e autoridade mesquinhos, aos meus pés. Otávio engoliu em seco.
Milhares de pensamentos colidiam em sua mente. Desmoronar agora? Ou? Ele não conseguia entender por que Sofia estava lhe dando uma escolha. Qualquer outro comandante o teria decapitado no local. Remoção do cargo, comitê disciplinar e dispensa compulsória. Esse seria o procedimento padrão. Mas ela estava oferecendo algo que parecia uma oportunidade. Seria misericórdia ou prelúdio de um castigo ainda mais cruel? Foi então que algo lhe ocorreu. Ele tinha uma vaga lembrança do nome Sofia Almeida. Ela não era uma paraquedista que caiu de repente no comando. Ela havia servido em várias posições de liderança na linha de frente e, mais notavelmente, desempenhou um papel crucial em desvendar um grande escândalo de corrupção na indústria de defesa há alguns anos atrás, erradicando um câncer dentro do exército. Apelidada de Dama de Ferro ou a Víbora, ela era uma defensora dos princípios que não conhecia o compromisso. Por que uma mulher assim? O olhar de Otávio vacilou sutilmente. Ele pensou que talvez ela estivesse testando seu valor. Talvez ela precisasse de sua habilidade de planejamento de operações e, por isso, estivesse disposta a engolir esse insulto para usá-lo. Ao pensar nisso, sua teimosia ressurgiu. Eu não posso tirar este uniforme, Otávio finalmente falou. Sua voz estava rouca, mas continha uma determinação resoluta. Eu sou um soldado. Dediquei tudo o que tenho a este lugar. Se a comandante deseja me mudar, eu aceitarei de bom grado. Ao ouvir sua resposta, um sorriso enigmático apareceu nos lábios de Sofia. Era a resposta que ela queria. Ela não precisava de um homem que desmoronasse facilmente. A arrogância e a ferocidade de Otávio, se devidamente canalizadas, poderiam se tornar a arma mais poderosa de todas. Ótimo! Farei você se arrepender dessas palavras. Sofia se virou e caminhou em direção à porta da sala. Antes de abri-la, ela acrescentou uma última coisa. Ah, e chefe de operações. De agora em diante, todos os oficiais relevantes, independentemente do gênero, comparecerão a todas as reuniões. Se você desobedecer a esta ordem, será levado à corte marcial. E o café que você bebe, você mesmo prepara. Isso aqui não é o café da sua mãe. A porta se fechou, e Otávio ficou sozinho novamente. Suas pernas fraquejaram e ele desabou na cadeira. Seu corpo inteiro estava encharcado de suor frio. Ele sentiu como se tivesse ido até o portão do inferno e voltado. Mas não era o fim. O olhar da general Sofia Almeida dizia-lhe claramente: isso é apenas o começo. Ele olhou pela janela. Através do vidro da janela selada do bunker, tudo o que se via era uma escuridão densa. Naquele momento, ele percebeu que as guerras que travara até agora não passavam de brincadeira de criança. A verdadeira guerra começaria agora. E o inimigo mais forte naquela guerra era a mulher que estava à sua frente, a general Sofia Almeida. O que ele ainda não sabia era que o verdadeiro inimigo que eles teriam que combater não era um ao outro, mas uma escuridão vasta, espalhada como um câncer nas profundezas desta unidade. E naquela escuridão, uma verdade que Otávio nunca poderia ter imaginado o aguardava. O primeiro dia da general Sofia Almeida começou com uma tempestade intensa. A partir do dia seguinte, uma brisa de mudança sutil mas inconfundível começou a soprar pela base. A maior transformação ocorreu no Centro de Controle de Operações Terrestres, o reino do coronel Otávio Montenegro. Seguindo as ordens da comandante, Otávio incluiu as oficiais em todas as reuniões. No início, ninguém acreditou na mudança. A capitã Mariana Lima e outras oficiais receberam a convocação para a reunião com incredulidade, hesitando na porta da sala de conferências. Seus olhos estavam cheios de ansiedade e suspeita. Seria essa mais uma armadilha do coronel Otávio? O medo de que, ao entrarem na sala, fossem recebidas com um grito de "o que essas mulherzinhas atrevidas estão fazendo aqui?", e expulsas violentamente as paralisava. Contudo, ao abrirem a porta, a cena que as saudou foi diferente do esperado. O coronel Montenegro estava sentado em seu lugar na plataforma, mas a aura assassina de sempre não estava presente.
Ele olhava fixamente para seus documentos, sem sequer dirigir o olhar para as mulheres que entravam. Seu silêncio era estranho e desconfortável, mas era certamente mais suportável do que seus gritos. A reunião prosseguiu em uma atmosfera tensa, como se todos estivessem caminhando sobre cascas de ovos. Os oficiais do sexo masculino não sabiam para quem olhar, se para o coronel ou para a nova comandante, enquanto as oficiais estavam extremamente tensas, com medo de cometer o menor erro. Otávio conduziu a reunião como de costume, mas sua linguagem estava visivelmente contida. Os palavrões e o sarcasmo haviam desaparecido, restando apenas fatos secos e críticas afiadas. Era como se uma máquina desprovida de emoções estivesse falando. No entanto, sua natureza não mudou facilmente. Quando uma jovem tenente cometeu um pequeno erro durante seu relatório, seus lábios se contorceram em um esgar de desprezo por um instante. Ele estava prestes a gritar algo, mas, consciente da presença da general Sofia Almeida sentada no fundo da sala, conseguiu se conter. Em vez disso, ele tamborilou os dedos na mesa, expressando abertamente seu descontentamento. O som sutil pareceu fazer a temperatura da sala cair alguns graus. Sofia observava tudo em silêncio. Ela havia decidido que controlar e utilizar as habilidades de Otávio, em vez de simplesmente puni-lo, seria mais benéfico para a unidade como um todo. Mas não seria uma tarefa fácil. Para domar uma fera, o chicote não era suficiente. Às vezes, uma cenoura era necessária, e outras vezes, uma armadilha mais sutil. Ela iniciou uma vigilância sobre Otávio. Não era uma inspeção oficial, mas uma observação silenciosa e discreta, conduzida à sua maneira. Ela instruiu seu ajudante de ordens, o Major Ricardo Neves, a descobrir tudo sobre Otávio. Seus registros de serviço anteriores, sua reputação, até mesmo seus relacionamentos pessoais. O Major Neves era um dos oficiais de maior confiança de Sofia. Ele possuía uma excelente capacidade de análise de informações e uma calma inabalável em qualquer situação. Seguindo as ordens da comandante, ele começou a examinar a ficha de serviço do coronel Montenegro. O registro de Otávio era impecável. Graduado com honras na Academia Militar das Agulhas Negras, avaliações como melhor comandante em várias unidades, inúmeras condecorações por liderar com sucesso planos de operação. Sua carreira militar era o epítome de uma trajetória de elite. O fato de não haver falhas era em si suspeito. Todos cometem erros, mas seu registro não mostrava nenhum vestígio deles. Era como uma estátua perfeitamente esculpida, criada intencionalmente por alguém. Neves contatou extraoficialmente colegas das unidades onde Otávio havia servido no passado. A maioria das respostas foi semelhante, habilidade de primeira, mas como pessoa, intragável. O ano que passei sob seu comando foi mais difícil do que todo o resto da minha carreira militar. No entanto, as opiniões sobre sua misoginia variavam. Alguns diziam que ele sempre fora assim, mas outros testemunharam que isso se tornou extremamente pior após um certo ponto. Há algo estranho, comandante, relatou o Major Neves no escritório de Sofia alguns dias depois. A misoginia do coronel Montenegro parece ter se tornado patológica há cerca de 5 anos. Coincidentemente, foi quando ele servia como chefe de operações em uma brigada de montanha. Antes disso, ele já era patriarcal e autoritário, mas não tratava as mulheres como insetos da forma como faz agora. O que aconteceu lá 5 anos atrás? Os olhos de Sofia brilharam com intensidade. Há um único fato notável. Naquela época, sua subordinada mais estimada, a capitã Júlia Rezende, morreu em um acidente infeliz durante um treinamento. O Major Neves exibiu os dados relevantes em um monitor. Na foto, a capitã Júlia Rezende tinha cabelos curtos e um rosto jovem, mas seu olhar era tão determinado quanto o de Otávio. A capitã Rezende, embora mulher, era a única subordinada que o coronel Montenegro reconhecia como uma verdadeira soldado. Dizem que ela era um talento que superava os homens em todos os aspectos: preparo físico, compreensão tática, liderança. O coronel a via como sua sucessora e a valorizava imensamente. A causa do acidente? Perguntou Sofia. O anúncio oficial foi uma queda devido a descuido pessoal.
A conclusão final do exército foi que ela escorregou e caiu durante um treinamento de escalada em rocha porque não seguiu os procedimentos de segurança adequados. Sofia franziu a testa. Era difícil acreditar que, sob o comando de um oficial meticuloso como Otávio, sua subordinada mais querida perdesse a vida por um erro tão básico. No entanto, circulavam outros rumores na unidade na época. O Major Neves baixou a voz. Diziam que a corda que a capitã Rezende estava usando era defeituosa. Era um equipamento novo, recém-fornecido ao exército, mas havia suspeitas de que seu desempenho real era muito inferior ao padrão exigido, um produto de baixa qualidade. Alguns soldados relataram que a condição da corda parecia estranha, mas o comando ignorou os avisos e prosseguiu com o treinamento. Houve uma investigação sobre o incidente? Houve uma investigação formal, mas acabou sendo concluída como falha individual. A empresa fornecedora do equipamento, chamada Defenses S.A., tem laços de longa data com o Exército. Na época dizia-se que tinha conexões com um influente deputado da Comissão de Defesa, então ninguém ousava tocar no assunto. Defenses S.A. Sofia gravou o nome em sua memória. Era uma empresa notória cujo nome surgira várias vezes no escândalo de corrupção que ela investigara no passado, mas que sempre conseguirá escapar da justiça, sem deixar provas conclusivas. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Se Otávio acreditava que a morte de Júlia Rezende não fora um simples acidente, mas um desastre causado por um acordo sórdido entre o exército e a indústria de defesa, e se ele tentará expor a verdade, mas fora frustrado por um poder imenso, então sua misoginia extrema poderia ser um mecanismo de defesa distorcido. Uma tentativa inconsciente de afastar as mulheres de áreas operacionais perigosas para evitar que uma tragédia como a de Júlia se repetisse. Ou poderia ser uma projeção de ódio para esconder sua própria impotência e culpa. Claro, tudo isso era apenas uma hipótese. Mas Sofia confiava em sua intuição. Havia uma grande probabilidade de que o coronel Otávio Montenegro não fosse simplesmente um militar corrupto. Ele poderia ser um lobo ferido e isolado, lutando sozinho contra uma grande injustiça. Sofia olhou pela janela para o pátio de treinamento. Era a hora do treinamento físico matinal, e centenas de soldados corriam gritando em uníssono. Na frente da formação, correndo com uma postura impecável, estava o coronel Otávio Montenegro. Suas costas pareciam duras como pedras solitárias. Sofia tomou uma decisão. Ela precisava cavar mais fundo em Otávio. Precisava arrancar sua máscara e expor a verdade escondida por baixo. Não se tratava apenas de salvar um oficial. Se sua hipótese estivesse correta, esta era também uma oportunidade de extirpar um enorme tumor que estava adoecendo todo o exército. Ela agora estava se preparando não apenas para vigiar Otávio, mas para dissecar sua alma. E o bisturi dessa dissecação estava apontado para o terreno montanhoso e acidentado onde a capitã Júlia Rezende caíra 5 anos antes. Otávio Montenegro não conseguia dormir. Desde a chegada da general Sofia Almeida, suas noites eram marcadas por pesadelos e insônia. Quando fechava os olhos, a imagem do olhar frio e desdenhoso dela o assombrava. E quando finalmente conseguia adormecer, a memória terrível daquele dia, 5 anos atrás, o atacava sem falha. Em seus sonhos, ele estava sempre ao pé de um penhasco envolto em névoa. Um grito, seguido pelo som doentio de algo se partindo, ecoava em seus ouvidos. Ele olhava para cima desesperadamente, mas a névoa espessa não revelava nada. Momentos depois, algo atravessava a névoa e caía com um baque surdo a seus pés. Era um capacete estilhaçado e o rosto ensanguentado da capitã Júlia Rezende. Com os olhos abertos, ela o encarava com ressentimento. Por que não me salvou? Por que fingiu que não sabia? Seus lábios não se moviam, mas a voz dela penetrava até seus ossos. Arg! Otávio gritava, sentando-se abruptamente na cama. Seu corpo estava encharcado de suor frio e seu coração batia descontroladamente. Por um longo tempo ele ficou ofegante, olhando para o vazio na escuridão. O mesmo pesadelo. Um pesadelo implacável que não o deixava em paz há 5 anos. Para ele, a capitã Júlia Rezende não era apenas uma subordinada.
Ela era a personificação de suas crenças como soldado. Quando ela chegou à sua unidade, ele a ignorou, como fazia com todas as outras mulheres. Mas Julia era diferente. Em nenhum treinamento ela ficava para trás dos homens, pelo contrário, ela os superava. Sua compreensão tática era tão profunda e afiada que surpreendia o próprio Otávio. Ela foi a primeira pessoa a fazê-lo perceber que o gênero era apenas uma diferença física e que a verdadeira qualificação de um soldado residia em uma força mental, inabalável e uma vontade de ferro. Ele via sua própria juventude nela. Ele a escolheu como sua sucessora e derramou todo o seu conhecimento e experiência sobre ela. Julia cresceu de forma assustadora, nunca o decepcionando. Mas ele não conseguiu protegê-la. Ele se lembrava vividamente do dia do acidente. Pouco antes do treinamento, um soldado relatou que a condição da corda parecia estranha. A superfície estava levemente gasta e uma parte específica parecia mais fina que as outras. Otávio ordenou a substituição imediata do equipamento. No entanto, o oficial de suprimentos expressou dificuldades. Era uma corda nova, recém-fornecida, e não havia sobressalentes. Um novo pedido ao quartel-general levaria dias. O tempo era curto, e o treinamento tinha que prosseguir conforme o planejado. Ele decidiu continuar com o treinamento. O que poderia dar errado? Um pensamento complacente turvou seu julgamento. E o preço dessa complacência foi terrível. A corda da capitã Rezende, que liderava a subida pela rota mais difícil, partiu-se como se fosse mágica. Ele só pôde assistir, atônito, enquanto ela despencava dezenas de metros sobre as rochas abaixo. Após o acidente, ele tentou loucamente descobrir a verdade. Ele secretamente coletou pedaços da corda rompida e os enviou a uma agência privada para análise. O resultado foi chocante. A resistência à tração da corda era menos da metade do padrão exigido pelo exército. Era um produto defeituoso. Alguém havia usado deliberadamente materiais de baixa qualidade para fabricar a corda e fornecê-la ao exército. Ele levou essa descoberta à polícia do exército e ao departamento de inspeção. Mas seus apelos se chocaram contra um muro de silêncio, tornando-se ecos vazios. A fornecedora Defenses S.A. estava firmemente conectada ao alto escalão militar. Suas denúncias foram repetidamente ignoradas, e ele, em vez disso, recebeu uma advertência por difamar um superior e manchar a imagem do exército. Quanto mais ele tentava expor a verdade, mais fundo ele se afundava. No final, ele desistiu de tudo. Depois daquele dia, Otávio se tornou uma pessoa completamente diferente. Ele começou a expressar sua raiva por sua impotência e sua culpa por não proteger Júlia como ódio por outras mulheres militares. Ele se agarrou à autojustificativa de que mulheres são fracas e não deveriam estar em um lugar perigoso como o exército para esconder suas feridas. Suas ações de expulsar as mulheres das reuniões de estratégia e insultá-las eram, na verdade, uma manifestação distorcida de uma tentativa de protegê-las. Ele não queria criar outra vítima como Júlia Rezende. Claro, seus métodos distorcidos não podiam ser compreendidos por ninguém, e ele se tornou cada vez mais isolado. Otávio levantou-se e foi ao banheiro, jogando água fria no rosto. Ele pensou na general Sofia Almeida. Ela o olhava com olhos que pareciam ver através de tudo. Será que ela poderia revelar essa verdade sórdida? Não, ela também era apenas parte desse sistema gigantesco. No momento em que ele lhe contasse a verdade, seria rotulado como um psicopata incapaz de se adaptar à organização e seria forçado a deixar o exército em desgraça. Ele balançou a cabeça. Não se pode confiar em ninguém. Esta luta teria que ser travada sozinho. Nos últimos 5 anos, ele vinha rastreando secretamente a corrupção da Defenses S.A. e do alto escalão militar que a protegia. Sua posição como chefe de operações lhe dava fácil acesso a informações de alto nível, e ele usava sua autoridade para reunir evidências pouco a pouco. Sua personalidade arrogante e excêntrica, na verdade, o ajudava a evitar suspeitas. Ninguém jamais imaginaria que ele estava conduzindo uma investigação tão secreta. Mas a chegada de Sofia Almeida abalou todos os seus planos.
Sob sua vigilância aguçada, era impossível se mover tão livremente como antes. Ela era sua inimiga mais forte e o obstáculo mais irritante. Naquele momento, um dispositivo de comunicação criptografado em sua mesa vibrou brevemente. Com o coração na boca, Otávio verificou cuidadosamente o dispositivo. Era uma mensagem curta de um remetente anônimo. A víbora está te observando. Cuidado para não deixar rastros. O novo equipamento de comunicação da Defense será testado na operação conjunta do próximo mês. Esse será o calcanhar de Aquiles deles. Os olhos de Otávio se arregalaram. A víbora era o apelido da general Sofia Almeida. O remetente desta mensagem sabia que Sofia o estava vigiando. E conhecia informações internas da Defenses S.A. Era um informante interno que lhe fornecera informações cruciais várias vezes nos últimos anos. Otávio não sabia sua identidade, apenas especulava que era alguém do alto escalão militar ou uma figura-chave na Defenses. A mensagem reacendeu o fogo em seu coração. A operação conjunta. Com tantas tropas e equipamentos em movimento, era a melhor oportunidade para esconder ou manipular algo, e também a melhor oportunidade para explorar suas vulnerabilidades. Ele tomou uma decisão. Ele tinha que terminar tudo durante esta operação conjunta. Tinha que expor a corrupção da Defenses S.A. e revelar a verdade sobre a morte injusta de Júlia Rezende. Para fazer isso, ele precisava evitar a vigilância da general Almeida. Na verdade, talvez ele devesse usar a vigilância dela a seu favor. Vazar deliberadamente informações falsas para confundi-la e, nessa brecha, executar seu plano. O brilho assassino de antes voltou aos olhos de Otávio. Ele não era mais um homem fraco atormentado pelos fantasmas do passado. Ele era um cão de caça pronto para arriscar tudo por vingança. E sua presa era a Defenses S.A., seus protetores e a nova comandante que estava em seu caminho, Sofia Almeida. O que ele ainda não percebia era que a presa que ele caçava e o caçador que o perseguia estavam, no final das contas, correndo em direção ao mesmo objetivo. E no ponto onde seus caminhos se cruzassem, uma reviravolta monumental, que ele jamais poderia ter imaginado, os aguardava. Sofia Almeida percebeu desde o início que Otávio estava tentando enganá-la. Suas ações eram muito óbvias e pouco naturais. Ele deliberadamente vazava informações incorretas e cometia erros triviais, tentando desviar a atenção de Sofia para outro lugar. Era como um mágico inexperiente fazendo gestos exagerados para enganar a plateia. Recentemente, Otávio apresentou um plano de treinamento de defesa noturna, indicando a Cordilheira Leste como a principal rota de infiltração inimiga. No entanto, todos os recursos de inteligência da unidade e as características geográficas apontavam para o Vale Oeste como a rota principal. Era um fato básico que até mesmo um tenente com o mínimo de conhecimento tático saberia. Era impossível que Otávio, o melhor estrategista do exército, cometesse um erro tão elementar. Revise este relatório novamente, disse Sofia friamente, devolvendo o relatório a Otávio. Isso me faz duvidar do julgamento do chefe de operações. Ou você está me testando? Otávio tentou esconder seu nervosismo enquanto se desculpava. Sinto muito, comandante. Com os preparativos para a operação conjunta, tenho estado sobrecarregado e não prestei atenção aos detalhes. Corrigirei imediatamente. Sua desculpa não era convincente. Sofia estava certa de que ele estava deliberadamente tentando confundi-la para tramar algo nesse ínterim. E esse algo estava, sem dúvida, relacionado à próxima operação conjunta. O novo equipamento de comunicação da Defenses S.A., mencionado pelo informante anônimo, ecoava em sua mente. Sofia decidiu usar a tática de Otávio contra ele. Ela fingiria cair em sua armadilha para descobrir o que ele realmente estava planejando. Ela chamou discretamente o Major Ricardo Neves. Major Neves, a partir de agora, aprove superficialmente todos os documentos e planos que o Coronel Montenegro apresentar. No entanto, a operação real das tropas seguirá secretamente um plano que nós redefinimos. Mantenha isso em segredo absoluto dele e finja concordar com ele. Você precisa ganhar a confiança dele.
O Major Neves hesitou por um momento. Era uma aposta muito arriscada. Se a verdadeira intenção de Otávio fosse colocar a unidade em perigo, as consequências poderiam ser irreversíveis. Comandante, essa é uma decisão muito perigosa. Não podemos confiar no coronel. Eu também não confio nele. Mas confio na minha intuição. Ele não está tentando destruir a unidade. Ele está lutando para proteger algo ou para descobrir algo. Temos que entrar pela porta que ele nos abrir. A determinação de Sofia era firme. Ela estava pronta para entrar de bom grado no labirinto complexo que era Otávio Montenegro para encontrar a saída. A partir daquele dia, uma estranha relação de simbiose se formou na unidade. Otávio continuou a apresentar informações falsas e planos para enganar Sofia, e Sofia, sabendo de tudo, aprovava seus planos. No Centro de Controle de Operações Terrestres, duas operações diferentes estavam acontecendo simultaneamente: a operação oficial criada por Otávio e a operação real comandada secretamente por Sofia. Otávio estava convencido de que Sofia havia caído completamente em seu ardil. Ele ria dela por dentro. Apelidos como Dama de Ferro ou a Víbora não passavam de ilusões. Ele concluiu que ela era apenas mais uma teórica de gabinete com uma patente vistosa, mas sem experiência real de campo. Confiante, ele começou a se mover com mais audácia. Ele começou a mexer em partes cruciais do plano da operação conjunta, especialmente em suas intervenções na área de comunicações. Ele insistiu veementemente que o novo sistema de comunicação de longa distância da Defenses S.A., o HL-500, a ser testado neste exercício, deveria ser implantado intensivamente em uma área específica. A justificativa que ele apresentou foi testar o desempenho do equipamento em condições extremas, mas a área que ele designou era uma região montanhosa remota, taticamente sem importância. Sofia atendeu a todas as suas exigências. Ela sentiu que ele estava planejando fazer algo usando o HL-500. A folha de especificações do HL-500 que ela obteve secretamente através do Major Neves amplificou suas suspeitas. O desempenho nas especificações era perfeito, mas havia alguns pontos duvidosos. Em particular, uma função de backdoor que permitia apagar remotamente todos os registros de comunicação em caso de emergência era altamente irregular. Era uma falha de segurança fatal que não deveria existir em equipamentos de comunicação militar. Sofia supôs que essa backdoor era um dispositivo instalado pela Defenses S.A. para encobrir sua corrupção. Se ocorresse uma falha no equipamento ou se comunicações desfavoráveis a eles fossem trocadas, eles poderiam usar essa backdoor para apagar todas as evidências em um instante. E Otávio sabia da existência dessa backdoor e estava tentando usá-la para expor a corrupção da Defenses S.A. ao mundo. Poucos dias antes do início da operação conjunta, Sofia convocou Otávio ao seu escritório. Ela decidiu que não precisava mais continuar com aquele teatro enganoso. Era hora de arrancar sua máscara e enfrentar a verdade diretamente. Chefe de operações, os preparativos para a operação conjunta estão indo bem? Sofia perguntou em seu tom habitual. Sim, comandante. Todos os preparativos estão prosseguindo sem problemas, conforme o planejado, Otávio respondeu com uma voz confiante. É mesmo? Para mim, parece que seu plano está cheio de buracos. Sofia tirou um envelope de uma gaveta e o jogou na frente dele. Dentro do envelope estavam os relatórios de inteligência falsos que Otávio havia manipulado para atrair as tropas para a Cordilheira Leste e os dados de análise sobre a função de backdoor do equipamento de comunicação HL-500 que ele havia exigido. O rosto de Otávio ficou cinza em um instante. Ele percebeu que todos os seus planos estavam, desde o início, na palma da mão de Sofia. Ele havia sido completamente enganado. Raiva, vergonha e um inexplicável sentimento de vazio tomaram conta dele. Como? Ele gaguejou. Sua atuação foi muito amadora, coronel. Eu sabia desde o início que você estava escondendo algo. Chega de teatro. Diga-me o que você realmente quer. O que aconteceu com a capitã Júlia Rezende há 5 anos? E o que você pretende fazer com o equipamento de comunicação da Defenses S.A.?
A voz de Sofia era severa, mas em seus olhos havia um traço de compaixão. Ela não estava interrogando. Pelo contrário, ela estava estendendo a mão para ele, dizendo a ele para compartilhar o fardo que era pesado demais para carregar sozinho. Otávio olhou fixamente para o rosto de Sofia. Nos últimos 5 anos, ele nunca havia confiado sua dor a ninguém. Ele sempre esteve sozinho. E agora a mulher que ele mais odiava e desprezava o entendia perfeitamente. Uma pequena rachadura começou a se formar no muro de desconfiança e ódio que ele havia construído solidamente em seu coração. Diante dessa rachadura, que escolha ele faria? Continuaria preso aos fantasmas do passado? Ou teria a coragem de estender a mão? O destino de tudo que estava por vir dependia de sua resposta. Otávio permaneceu em silêncio. Um silêncio pesado pairava no escritório da general Sofia Almeida. Sua mente estava em caos, como se uma enorme tempestade a tivesse varrido. A raiva por ter sido descoberto colidia violentamente com a tênue esperança de que talvez pudesse pôr um fim a essa luta exaustiva. Ele simplesmente não conseguia entender a figura de Sofia Almeida. Tendo em mãos todas as provas para arruiná-lo, por que ela não o pressionava? Fale, coronel. Eu não sou sua inimiga, Sofia disse novamente. Sua voz era estranhamente calma. Otávio umedeceu os lábios secos. Ele tinha que decidir. Permaneceria em silêncio, carregando tudo sozinho até a ruína? Ou correria o risco e contaria tudo a essa mulher à sua frente? Ele olhou diretamente nos olhos de Sofia. Naqueles olhos profundos e transparentes, não havia engano ou hipocrisia. Apenas uma forte vontade que ansiava pela verdade. Finalmente as palavras jorraram de sua boca, como se uma represa há muito fechada tivesse se rompido. 5 anos atrás, minha subordinada, a capitã Júlia Rezende, morreu durante um treinamento. Sua voz estava seca e áspera como folhas secas. Ele começou a cuspir a história que guardara em seu coração por 5 anos, a terrível verdade que nunca havia contado a ninguém. A corda defeituosa, a verdade ocultada, a corrupção da Defenses S.A. E seu próprio passado de frustração impotente diante de um poder imenso. Sua história era desconexa, mas continha uma profunda tristeza, raiva e uma culpa avassaladora. Sofia ouviu sua confissão até o fim sem dizer uma palavra. Ela já sabia da maioria dos fatos, mas o peso da verdade, ouvido da boca da própria pessoa, era completamente diferente. Ela podia vislumbrar a profundidade da luta solitária que um homem chamado Otávio Montenegro havia enfrentado. Seu comportamento distorcido era, na verdade, o grito desesperado de uma alma ferida lutando contra uma grande injustiça. Quando a história de Otávio terminou, Sofia levantou-se silenciosamente e foi até a janela. Então era isso. Eu sabia que seu comportamento não vinha apenas de uma misoginia desprezível, ela disse, olhando para fora. Coronel, você lutou de uma maneira tola. Seus métodos apenas feriram as pessoas ao seu redor e o isolaram. Para revelar a verdade, às vezes é preciso expor as próprias feridas e saber segurar a mão de outra pessoa. Ela se virou e olhou para Otávio. De agora em diante não lute sozinho. Lute comigo. Naquele momento, Otávio não acreditou no que ouvia. Em vez de puni-lo, Sofia estava propondo uma aliança. Comandante, por que eu? Porque eu confio em você como soldado. Embora, como ser humano, você ainda tenha um longo caminho a percorrer, um leve sorriso passou pelos lábios de Sofia. Eu venho observando a Defenses S.A. desde antes de ser nomeada para esta unidade. Eles são um câncer que corrói o exército. Esta operação conjunta é a oportunidade perfeita para expor a corrupção deles para o mundo. Você vai explorar as fraquezas deles por dentro, e eu vou pressioná-los por fora. Somos agora camaradas com o mesmo objetivo. Otávio ficou sem palavras. Ele pensava que Sofia estava apenas o vigiando, mas ela estava pintando um quadro muito maior. Ele era apenas um peão em um grande tabuleiro de xadrez, mas ela era a jogadora que movia o tabuleiro inteiro. Pela primeira vez, ele sentiu um profundo respeito por ela.
Não era submissão à patente, mas uma admiração pura pela habilidade e visão de uma pessoa. O que devo fazer? Otávio finalmente abaixou a cabeça. Não era um sinal de rendição, mas de reconhecimento. Continue com seu plano. Posicione o novo equipamento de comunicação da Defenses SA, o HL-500, onde você queria e faça-os baixar a guarda. Você precisa fazê-los confiar completamente em você. No exato momento em que eles tentarem usar a backdoor para apagar as evidências, nós cortaremos a garganta deles. Os olhos de Sofia brilharam friamente. Ela chamou o Major Ricardo Neves e começou a formular um novo plano de operação. Quando a inteligência interna de Otávio foi combinada com o julgamento estratégico de Sofia, o plano tornou-se muito mais sofisticado e detalhado. Agora a frente de batalha estava dividida em duas. Uma era a guerra oficial travada no palco da operação conjunta. A outra era a guerra invisível travada nos bastidores contra a Defenses SA e seus protetores. Otávio e Sofia teriam que lutar em ambas as frentes, cada um com papéis diferentes. Otávio voltou para o Centro de Controle de Operações Terrestres. Sua expressão era a mesma de antes, mas seu interior havia mudado completamente. Ele não era mais um vingador solitário. Atrás dele, havia uma aliada poderosa chamada Sofia Almeida. Ele mergulhou novamente em seu papel. Ele se comunicava frequentemente com o pessoal da Defenses SA, tranquilizando-os. Ele deliberadamente reclamava da general Sofia Almeida, fingindo que ainda estava em uma relação hostil com ela. A Defenses SA parecia confiar completamente em Otávio. Aliviados por terem garantido um colaborador interno para encobrir sua corrupção, eles estavam ocupados se preparando para exibir o desempenho do HL-500 na operação conjunta. Eles não perceberam que estavam caindo em sua própria armadilha. Enquanto isso, Sofia agia externamente. Ela mobilizou sua rede de contatos dentro do Ministério da Defesa para pressionar a Defenses SA. Uma auditoria fiscal repentina foi iniciada, e outras alegações de corrupção do passado, antes enterradas, começaram a vazar para a mídia. A Defenses SA começou a entrar em pânico com a pressão vinda de todas as direções, mas eles ainda acreditavam que seu maior segredo, a falha do HL-500, nunca seria revelado. Faltava um dia para o início da operação conjunta. O bunker estava impregnado de uma tensão pré-guerra. Otávio e Sofia se sentaram frente a frente para a reunião final de estratégia. Seus olhares se cruzaram no ar. Não havia mais hostilidade ou desconfiança entre eles. Apenas a confiança inabalável de camaradas avançando em direção a um objetivo comum. Mas eles ainda não sabiam. O inimigo que estavam enfrentando não era apenas uma empresa de defesa corrupta e alguns oficiais de alto escalão. Atrás deles, espreitava uma sombra vasta além de sua imaginação. E essa sombra já havia previsto todos os movimentos de Sofia e Otávio e estava preparando outra armadilha para destruí-los. A verdadeira crise ainda nem havia começado. O som da sirene anunciando o início da operação conjunta rasgou o silêncio da madrugada, ecoando por toda a base. O ruído das esteiras dos tanques sacudindo o chão, o rugido dos caças cortando o céu e os gritos retumbantes dos soldados se misturaram para criar uma sinfonia monumental. O grande jogo de guerra contra um inimigo imaginário havia começado. O centro de controle de operações terrestres estava mais tenso do que nunca. De sua plataforma, Otávio observava a situação do campo de batalha em constante mudança, emitindo ordens para as unidades subordinadas. Sua voz era calma e decisiva, e seu julgamento afiado como uma lâmina. Ele estava desempenhando perfeitamente seu papel de chefe de operações. A general Sofia Almeida observava tudo em silêncio atrás dele. Embora ela tivesse delegado todo o comando de campo a Otávio, de acordo com a cadeia de comando oficial, seus olhos estavam fixos em outro lugar. Através de um sistema de escuta separado, secretamente estabelecido pelo Major Ricardo Neves, ela monitorava a rede de comunicação HL da Defenses SA. Em tempo real. Algumas horas após o início do exercício, os problemas esperados começaram a surgir.
O sistema HL-500 que Otávio havia implantado deliberadamente em pontos vulneráveis, começou a sofrer falhas de comunicação frequentes. O sistema não conseguia lidar adequadamente com os fortes ataques de interferência eletrônica do inimigo, e a comunicação se perdia e era restabelecida intermitentemente. Comandante, a sensibilidade de recepção do sistema HL está se deteriorando rapidamente. Se isso continuar, as unidades naquela área podem ficar completamente isoladas, relatou o oficial de comunicações com urgência. Como se estivesse esperando por isso, Otávio estabeleceu uma comunicação de emergência com a Defenses S.A. O que está acontecendo? O sistema de comunicação de ponta do qual sua empresa tanto se orgulhava é só isso? Se não enviarem uma equipe técnica para resolver o problema imediatamente, não terei escolha a não ser avaliar o HL como inadequado para uso militar no relatório final deste exercício. Otávio deliberadamente pressionou o gerente de campo da Defenses S.A. com uma voz exaltada. Do outro lado da linha, a voz nervosa do gerente podia ser ouvida. Desculpe, coronel. Investigaremos a causa imediatamente. Por favor, aguarde um momento. Tudo isso era um teatro planejado. Otávio e Sofia sabiam de antemão que o HL era vulnerável à interferência eletrônica inimiga. Eles sobrecarregaram deliberadamente o sistema para expor suas falhas e induzir a Defenses S.A. a usar a backdoor para encobrir sua corrupção. Uma mudança significativa apareceu na tela do sistema de escuta de Sofia. Mensagens urgentes começaram a ser trocadas na rede de comunicação interna da Defenses S.A. Falha no sistema. Causa desconhecida. Se continuar assim, podemos ter que fazer um recall de todo o equipamento fornecido ao Exército. Precisamos usar o último recurso. Solicitem autorização da sede. Um sorriso frio se formou nos lábios de Sofia. Os peixes finalmente morderam a isca. Agora, no momento em que usassem a backdoor, eles conseguiriam a prova definitiva para expor toda a sua corrupção. No entanto, a situação começou a tomar um rumo inesperado. Em vez de usar a backdoor, a Defenses S.A. respondeu de uma maneira completamente diferente. Eles acessaram remotamente seu sistema de comunicação e começaram a amplificar anormalmente a potência do sistema. A comunicação foi restaurada momentaneamente, mas era um método muito perigoso. A potência excessiva não apenas sobrecarregaria seriamente o equipamento, mas também poderia causar interferência severa em outros equipamentos de comunicação aliados próximos. Comandante, algo está errado, gritou o Major Ricardo Neves com urgência. As ondas de rádio emitidas pelo HL-500 estão interferindo em outras redes de comunicação aliadas. Estão até começando a afetar a rede de comunicação das forças americanas. A situação se tornou grave. Não era mais um simples problema de falha de equipamento. Poderia se transformar em um grave problema de segurança, paralisando o sistema de comando e comunicação das forças aliadas. O rosto de Otávio se contraiu. Isso não estava em seu plano. Ele não esperava que a Defenses S.A. recorresse a um método tão imprudente. Contate a Defenses S.A. Imediatamente ordene que parem a amplificação de potência, ordenou Sofia. Mas a Defenses S.A. não respondeu. Pareciam ter perdido o controle. Naquele momento, o telefone de linha direta de emergência instalado no escritório de Sofia começou a tocar estridentemente. Era a linha direta do ministro da Defesa. Com o coração na boca, Sofia atendeu. Do outro lado da linha, ouviu-se a voz de uma figura inesperada. Não era o ministro da Defesa. Era o general de exército Heitor Carvalho, o comandante da mais alta agência de inteligência militar do país, o Comando de Inteligência do Exército. Sua voz era fria e ameaçadora como aço. General Sofia, o que diabos você está fazendo? Sua voz continha uma repreensão, não uma pergunta. O problema de interferência de comunicação que está ocorrendo em sua unidade causou uma situação grave, paralisando parte dos recursos de inteligência conjuntos. Você ainda não entendeu o verdadeiro propósito desta operação conjunta?
Sofia ficou sem palavras por um momento. O verdadeiro propósito deste exercício? O que isso significava? As palavras do general Carvalho foram chocantes. Esta operação conjunta não era um simples exercício militar. Superficialmente, era um treinamento para se preparar para as provocações de um país vizinho, mas por trás disso, havia um objetivo secreto para testar a capacidade de resposta das forças conjuntas a ataques cibernéticos e de guerra eletrônica de uma terceira potência militar, emergente na região, um inimigo virtual chamado o Círculo. E o HL-500 da Defenses S.A. Era, na verdade, uma isca, um cavalo de Troia, deliberadamente implantado com falhas para testar o quão vulnerável a rede de comunicação aliada era aos ataques de hackers do Círculo. Sofia e Otávio, sem saber, eram peões no meio de uma vasta operação de inteligência. A Defenses S.A. é uma empresa de fachada gerenciada por nosso serviço de inteligência. É verdade que eles forneceram equipamentos defeituosos ao exército e cometeram atos de corrupção, mas tudo isso fazia parte de uma operação de despistamento para enganar o Círculo. Mas a general Sofia e o coronel Otávio, sem conhecer a verdade, agiram por conta própria e arruinaram nossa importante operação. Interrompam todas as operações imediatamente e aguardem em suas posições atuais. Isso é uma ordem. O general Carvalho desligou abruptamente. Sofia colocou o fone no gancho, atordoada. Sentiu como se toda a força tivesse se esvaído de seu corpo. Suas ações, destinadas a buscar justiça e erradicar a corrupção no exército, haviam se tornado, no final, um ato de traição que ameaçava a segurança nacional. Otávio olhou para Sofia com o rosto impassível. Seus olhos tremiam de desespero. Sua luta de 5 anos, todos os seus esforços por vingança e justiça, haviam se transformado em fumaça em um instante. Pior ainda. Ele estava desmoronando diante da chocante verdade de que a Defenses S.A., que ele pensava ser a inimiga responsável pela morte de Júlia, era, na verdade, aliada. E não era o fim. O sistema HL, fora de controle, de repente desativou todos os seus firewalls, expondo-se completamente a ataques externos. E através dessa porta aberta, um código de hacking não identificado começou a se espalhar terrivelmente por todo o sistema de comando e controle aliado. Comandante, temos um grande problema. É um ciberataque de uma força externa. Nosso sistema de comando e controle está sendo dominado. O alarme de emergência soou dentro do bunker. O Círculo havia mordido a isca. Não, a situação era ainda mais grave. Eles não estavam apenas mordendo a isca, estavam penetrando no coração das forças aliadas. O plano do general Heitor Carvalho já havia falhado, ou talvez fosse uma operação de engano com um propósito diferente desde o início. Em meio a uma crise desesperadora, Sofia e Otávio perceberam. Eles não estavam lutando em 2 frentes, mas em 3. Um inimigo virtual visível, um inimigo interno na forma de corrupção, e um terceiro inimigo invisível que manipulava tudo. E a identidade desse terceiro inimigo poderia estar muito mais próxima do que eles imaginavam. A tempestade estava apenas começando. O bunker era um pandemônio. As telas que cobriam as paredes foram subitamente inundadas com mensagens de alerta vermelhas, e os sistemas fora de controle vomitavam ruídos sem sentido. Todas as informações aliadas estavam sendo vazadas para o exterior em tempo real, e a estrutura de comando estava completamente paralisada. O cérebro das forças conjuntas havia caído nas mãos do inimigo, a pior situação possível. Droga! Cortem todas as conexões externas. Cortem-nas fisicamente se necessário, gritou Otávio, mas já era tarde demais. O vírus inimigo já havia penetrado profundamente no sistema nervoso central. Sofia analisou a situação com a mente fria. As palavras do general Heitor Carvalho eram mentiras, ou continham, no máximo, meia-verdade. Poderia ser verdade que a Defenses S.A. era uma empresa de fachada da inteligência. Mas era evidente que este incidente estava completamente fora de seu controle. Ou talvez o próprio general Carvalho estivesse por trás de todo esse caos. Teria ele mantido os olhos de Sofia e Otávio fixos na Defenses S.A.
para alcançar seu verdadeiro objetivo nos bastidores? Major Neves, rastreie a comunicação do general Heitor Carvalho agora mesmo e identifique sua localização real, ordenou Sofia. Neste momento não se podia confiar em ninguém. Eles tinham que entender a situação por si mesmos e encontrar uma saída. Naquele momento, o rosto de um homem apareceu de repente na tela central, que estava fora de controle. Uma chamada de vídeo havia sido forçada. Ele era um homem de meia-idade em um terno elegante, não em uniforme militar. Ao fundo, via-se um escritório luxuoso. Prazer em conhecê-los, General Sofia Almeida e Coronel Otávio Montenegro, disse o homem com um sorriso tranquilo. Sua voz era terrivelmente calma. Deixe-me me apresentar. Eu sou o verdadeiro dono da Defenses S.A., que vocês tanto queriam pegar. E sou o chefe da filial asiática da organização que vocês chamam de O Círculo. Meu nome é Senhor Lobo. Diante da chocante autoapresentação, todos no bunker prenderam a respiração. O verdadeiro dono da Defenses S.A. era o chefe de uma organização de espionagem inimiga? Então, o que significava a história do general Heitor Carvalho sobre uma empresa de fachada? Como se lesse seus pensamentos, o Senhor Lobo continuou a explicar. O que o general Heitor Carvalho disse estava meio certo e meio errado. A Defenses S.A. era originalmente uma empresa de fachada criada pela sua inteligência para rastrear nossas fontes de financiamento. Mas nós usamos esse fato a nosso favor. Enquanto sua inteligência acreditava que estava nos vigiando, nós enganamos perfeitamente seus olhos e ouvidos e vazamos legalmente os segredos militares da sua nação através da Defenses. Fornecer equipamentos defeituosos e cometer atos de corrupção fazia parte do nosso plano. A corrupção dentro do seu exército se tornou nosso escudo mais perfeito. Suas palavras atingiram o coração de Sofia e Otávio como adagas. O que eles perseguiam não era a encarnação do mal, mas um fantasma que eles mesmos haviam criado. Eles estavam dançando na palma da mão do inimigo. Otávio sentiu uma raiva que fez seu sangue ferver. Então, o que a morte da capitã Júlia Rezende significava? Júlia? Capitã Rezende? Ele perguntou, sua voz um rugido contido. Pela primeira vez, um sorriso de escárnio apareceu no rosto do Senhor Lobo. Ah, aquela oficial competente? Um talento lamentável, de fato. Mas ela era inteligente demais. Chegou perto demais do nosso segredo. Ela começou a suspeitar que a falha na corda não era um simples problema de fabricação, mas um ato de sabotagem deliberada. Então não tivemos escolha a não ser eliminá-la. Claro, a culpa recaiu inteiramente sobre você, coronel. Graças à sua raiva cega, pudemos operar muito confortavelmente nos últimos 5 anos. O mundo de Otávio escureceu. O objetivo de vingança que sustentara sua vida, a razão para todas as suas ações, aquela raiva, era na verdade parte de um roteiro elaborado pelo inimigo. Ele não suportou o fato. Seu mundo desmoronou. Ele desabou no chão. Sofia mordeu o lábio ao ver Otávio desmoronar. Não era hora para desespero. Qual é o seu objetivo? Sofia perguntou bruscamente. Objetivo? Simples. Através desta operação conjunta, pretendemos tomar o controle total do sistema de comando e controle das forças aliadas e usar essa informação para redefinir o equilíbrio do poder militar mundial. E para completar a peça final desse quebra-cabeça, precisamos de uma pequena ajuda de vocês. O Senhor Lobo enviou um arquivo pela tela. Era o código de autenticação final para transferir o comando da rede de defesa aérea aliada. General, se você inserir este código, desapareceremos silenciosamente. Claro, garantiremos sua vida e a do coronel. Mas se você se recusar, este bunker se tornará seu túmulo. Podemos ativar o sistema de autodestruição remotamente. A escolha é sua. Era uma ameaça irrecusável. Trair a nação e salvar a vida de seus subordinados? Ou morrer todos juntos? Todos os olhares no bunker se voltaram para Sofia. Dezenas de vidas e o destino da nação dependiam de sua decisão.
Sofia fechou os olhos. Em sua mente, milhares de cenários colidiam ferozmente. Esta foi a primeira reviravolta. A verdadeira identidade do inimigo que perseguiam era completamente diferente do que imaginavam, e todas as suas ações haviam sido meticulosamente manipuladas sob o plano do inimigo. Sua crença na justiça havia, no final, colocado a arma mais poderosa nas mãos do inimigo. Mas Sofia ainda não havia desistido. O plano do Senhor Lobo certamente tinha uma falha. Ele estava confiante demais. E essa arrogância seria sua ruína. Ela abriu os olhos. Não havia mais confusão ou desespero neles. Apenas uma determinação de aço brilhava. Ela abriu a boca para se dirigir ao Senhor Lobo. E a resposta que saiu de sua boca foi algo que ninguém no bunker, nem mesmo o Senhor Lobo, poderia ter previsto. Certo. Vou inserir o código. A resposta de Sofia chocou a todos no bunker. O Major Ricardo Neves olhou para ela com incredulidade. Comandante, não. Isso é um ato claro de traição. Calhe a boca, Major. Isso é uma ordem. A voz de Sofia era fria como gelo. Ela caminhou lentamente até o console de controle central. Na tela, o Senhor Lobo sorriu com satisfação. Uma escolha sábia, General. Vejo que você é uma pessoa que entende a realidade. Otávio, ainda no chão, observava a cena atordoado. Ele não podia acreditar que Sofia, a mulher por quem ele começara a sentir respeito, a mulher que ele acreditava ter uma convicção de aço, estava desmoronando tão facilmente. Sentimentos de traição e desespero consumiram o que restava de sua alma. Ele pensou que tudo estava acabado. Sofia parou em frente ao console, pronta para inserir o código enviado pelo Senhor Lobo. Seus dedos se moveram lentamente sobre o teclado. A cada letra digitada, o ar no bunker ficava mais pesado. Mas o que ela estava digitando não era o código de autenticação do Senhor Lobo. Era um comando secreto para ativar um protocolo de emergência que apenas ela e o Major Neves conheciam, o Projeto Hydra. O Projeto Hydra era o sistema de defesa de último recurso, criado para o caso de o sistema de comando e controle ser completamente dominado por um ataque de hackers externos. Quando esse comando era inserido, em vez de se autodestruir, o sistema ativava um poderoso vírus de rastreamento reverso que estava adormecido dentro dele, projetado para atacar a fonte do inimigo. Como a Hydra que criava novas cabeças quando uma era cortada, era um contra-ataque desesperado em meio a uma crise mortal. Era uma aposta imensa. Se bem-sucedido, eles poderiam atingir a base inimiga, mas se falhasse, o sistema aliado poderia ser completamente destruído, sem possibilidade de recuperação. No momento em que Sofia pressionou a tecla Enter, o rosto do Senhor Lobo na tela se contorceu em choque. Ele sentiu que algo estava errado. Ó o que você fez, sua atitude relaxada desaparecera. A imagem de seu escritório luxuoso de fundo se desfez instantaneamente, revelando um espaço escuro cheio de inúmeros servidores e cabos complexos. Sua localização havia sido exposta. Simultaneamente, todos os sistemas do bunker começaram a reiniciar. As mensagens de alerta vermelhas desapareceram, e a familiar tela azul do sistema de comando aliado preencheu novamente as telas. A todas as unidades. O ciberataque inimigo foi repelido. A partir de agora, iniciaremos o contra-ataque. A voz retumbante de Sofia ecoou por todo o bunker. Os oficiais gritaram de alegria. Era como ser catapultado do abismo do desespero para o pico da esperança em um instante. Otávio olhou para Sofia, atônito. Ela o havia enganado e a todos os outros. Fingindo trair a nação, ela havia cravado uma adaga no coração do inimigo. Ele sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Sua audácia e meticulosidade estavam além de sua imaginação. Mas a reviravolta não terminou aí. Assim que a localização do inimigo foi exposta, Sofia imediatamente ordenou o envio de uma equipe de forças especiais. As coordenadas expostas apontavam para o quinto subsolo de um prédio de escritórios comum no coração de Brasília. No entanto, ao confirmar as coordenadas, o rosto do Major Neves ficou pálido. Comandante, não pode ser.
Essas coordenadas. O que foi? A localização está errada? Não, senhora. A localização está correta. Mas este é o local do Centro de Controle de Satélites do Comando de Inteligência do Exército. Mais uma vez, um silêncio chocante tomou conta do bunker. A base do inimigo estava no coração da mais alta agência de inteligência aliada? Isso significava que o Sr. Lobo, o chefe da filial asiática do Círculo, estava dentro da inteligência do exército desde o início. Naquele momento, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram na mente de Sofia. O general Heitor Carvalho. Ele havia vazado informações falsas sobre a Defenses S.A. ser uma empresa de fachada para confundi-la. E quando o incidente de interferência de comunicação ocorreu, ele usou isso como pretexto para controlar todas as ações de Sofia e Otávio. Ele sabia de tudo desde o início. Não, ele era o cérebro por trás de tudo. O comandante da inteligência do exército estava em conluio com uma organização de espionagem inimiga. A pior traição na história militar do Brasil. A Defenses S.A. não era uma empresa de fachada da inteligência para capturar o Círculo. Pelo contrário, era mais como uma empresa privada que o general Carvalho havia criado em parceria com o Círculo para vazar segredos militares e criar um fundo de caixa 2. Ele usava o inimigo externo, o Círculo, como desculpa para fortalecer seu poder, enquanto fazia negócios sórdidos com eles nos bastidores. A morte da capitã Júlia Rezende e o sofrimento de Otávio eram apenas pequenos adereços em seu grande drama de traição. Esta era a segunda reviravolta, a essência da reviravolta dupla. O verdadeiro inimigo não era externo, mas interno, e era o chefe da organização em que mais se deveria confiar. Eles pensavam que estavam perseguindo uma empresa de defesa corrupta, mas na verdade, estavam apenas seguindo o rastro de um monstro colossal que havia traído a nação. Sofia cerrou os punhos. A raiva subiu à sua cabeça, mas ela não perdeu a calma. O objetivo agora era claro. O general Heitor Carvalho. Apenas capturando eles poderiam terminar tudo isso. Coronel, levante-se. Sofia se aproximou de Otávio, que ainda estava no chão, e estendeu a mão. Otávio olhou para a mão dela, atordoado. Seus olhos não mais refletiam desespero, mas uma nova chama estava queimando. Era uma raiva mais pura e mais quente do que a vingança. A raiva por uma pátria traída e a tristeza por uma colega sacrificada pela ganância suja. Ele pegou a mão de Sofia e se levantou. O que devo fazer? Agora vamos começar a verdadeira guerra. A guerra para cortar a cabeça daquele traidor. Os olhares de Sofia e Otávio se encontraram no ar. Não havia mais nada que os separasse. Apenas uma hostilidade ardente em relação ao inimigo comum existia. Eles não eram mais apenas superiores, subordinado ou aliados temporários. Eles eram verdadeiros camaradas de armas, compartilhando a mesma ferida e avançando em direção ao mesmo objetivo. E sua última guerra estava prestes a começar. O Centro de Controle de Satélites do Comando de Inteligência do Exército. Localizada no coração de Brasília, no lugar considerado o mais seguro, esta instalação de ponta era agora o coração do inimigo, a fortaleza do traidor. Sofia imediatamente ignorou a cadeia de comando e, por sua própria autoridade, ordenou o envio da equipe de operações especiais de elite, a equipe Falcão Negro. Não havia tempo para seguir os procedimentos formais, e em uma situação em que não se sabia em quem confiar no alto escalão militar, era uma decisão perigosa que poderia ser vista como um golpe, mas ela não tinha outra escolha. Otávio decidiu permanecer no bunker para o comando de retaguarda. Ele conhecia o sistema de comando e controle desta unidade melhor do que ninguém, e seu papel era fornecer informações em tempo real e apoio à equipe de operações especiais enviada ao campo. Ele rapidamente se recompôs e voltou à sua postura de chefe de operações frio e calculista. Seu olhar estava mais firme e mais afiado do que antes. Comandante, tenha cuidado. Aquele lugar está nas mãos de Heitor Carvalho. Tudo pode ser uma armadilha, disse Otávio a Sofia pouco antes de ela partir. Havia uma preocupação genuína em sua voz. Eu sei.
Mas para pegar um tigre, é preciso entrar na toca do tigre. Sofia respondeu brevemente e embarcou no helicóptero. O helicóptero desapareceu rapidamente na noite de Brasília. Otávio observou a rota de movimento da equipe de operações especiais na tela e começou a analisar a planta interna do Centro de Controle de Satélites. Além da planta oficialmente conhecida, havia uma alta probabilidade de que Carvalho tivesse criado outros espaços secretos ou armadilhas. Ele mobilizou todo o seu conhecimento e experiência para calcular todas as variáveis possíveis e preparar contramedidas. Na mesma hora, no quinto subsolo do Centro de Controle de Satélites, o general Heitor Carvalho, ao perceber que sua localização havia sido exposta pelo contra-ataque de Sofia, não entrou em pânico e imediatamente começou a executar seu próximo plano. Ele havia se preparado para o fracasso desde o início. Senhor Lobo, execute o protocolo final conforme o planejado. Não temos mais tempo a perder com eles. Ao seu lado, o Senhor Lobo, o chefe da filial asiática do Círculo, acenou com a cabeça e começou a inserir comandos complexos em um computador. Sua identidade não era a de um simples espião. Ele era um hacker de classe mundial e a figura central que supervisionava a guerra cibernética do Círculo. O protocolo final de Carvalho era um plano terrível. Consistia em destruir a rede de computadores da infraestrutura nacional que controlava todas as instalações sociais da região metropolitana, incluindo eletricidade, comunicações e transporte. Se este plano fosse bem-sucedido, Brasília se transformaria em uma cidade das trevas, e o país mergulharia em um caos irrecuperável. Quando seu ato de traição foi revelado, ele tentou tomar o país inteiro como refém para destruir tudo que o ameaçava. Ele não era um soldado, mas um terrorista louco. Temos 20 minutos até Sofia chegar aqui. Precisamos terminar tudo antes disso, disse Carvalho calmamente. Não havia um pingo de culpa em seu rosto. Ele não hesitou em arruinar sua pátria por sua ganância e sede de poder. O helicóptero que transportava a equipe de operações especiais chegou ao heliporto do prédio da inteligência. Liderada por Sofia, a equipe Falcão Negro entrou rapidamente no prédio. Mas ao contrário do esperado, o prédio estava vazio e não havia resistência. Estava silencioso como uma cidade fantasma. Estranho. Não há um único guarda, relatou o líder da equipe. É uma armadilha. Todos mantenham a guarda alta. Sofia sentiu perigo instintivamente. Carvalho os estava atraindo para o quinto subsolo. Eles desceram pelo elevador. Ao chegarem ao quinto subsolo, uma pesada porta de aço os bloqueou. Otávio, do bunker, destravou remotamente o mecanismo. Quando a porta se abriu, uma enorme sala de controle central apareceu diante deles. Centenas de monitores brilhavam, mas nem Carvalho nem o Senhor Lobo estavam lá. Em vez disso, o rosto de Carvalho apareceu na maior tela central. Bem-vinda, General Sofia. Eu estava esperando por você. Ele sorriu maliciosamente como se tivesse previsto tudo. Você deve pensar que venceu. Mas o verdadeiro jogo começa agora. Estou prestes a parar o coração deste país. Quando eu apertar o botão, Brasília mergulhará na escuridão. E toda a responsabilidade por não conseguir parar um traidor recairá sobre você, a comandante incompetente. Na tela, um mapa mostrando as redes de eletricidade e comunicação de Brasília apareceu, e no centro, uma contagem regressiva vermelha começou. O tempo restante era de apenas 10 minutos. Se quiser me parar, tente me encontrar neste labirinto. Mas o tempo não está do seu lado. A imagem de Carvalho desapareceu, e todas as portas da sala de controle se fecharam simultaneamente. Eles haviam caído em uma armadilha perfeita. Comandante, todas as comunicações com o exterior foram cortadas. Ouviu-se o relatório urgente de um membro da equipe. A conexão com Otávio também havia sido cortada. Agora, sem apoio externo, eles teriam que superar esta crise apenas com suas próprias forças. Sofia olhou calmamente ao redor. O lugar era um labirinto gigante de salas de servidores e corredores complexos. Carvalho devia estar escondido em algum lugar, apreciando o fracasso deles. A equipe se espalha para encontrar uma saída e, ao mesmo tempo, procurar a localização do inimigo.
Eu vou acessar o sistema central e encontrar uma maneira de parar a contagem regressiva. Mais uma vez, Sofia se colocou na vanguarda de uma batalha que parecia impossível. Ela correu para o console de controle e começou a analisar freneticamente o sistema. Ela não era apenas uma comandante de campo, mas também possuía habilidades de hacking de nível especialista, adquiridas durante seu tempo no campo da guerra de informações. Mas o firewall que Carvalho havia construído era inimaginavelmente robusto. O tempo passava, e os números da contagem regressiva diminuíam assustadoramente. Enquanto isso, isolado no bunker, Otávio estava ficando louco. Quando o sinal de Sofia e da equipe de operações especiais foi perdido, ele pressentiu o pior. Ele tinha que encontrar uma maneira de restaurar a conexão com eles e apoiá-los. Ele convocou todos os especialistas em comunicação da unidade. Encontrem uma maneira. Usem qualquer meio necessário para reabrir a linha de comunicação com a inteligência. Isso é uma ordem. Seu grito desesperado ecoou pelo bunker. A ideia de Sofia estar em perigo o encheu de um tipo de medo que ele nunca havia sentido antes. Não era medo por si mesmo. Era o pavor de talvez perder a pessoa que o fizera sentir pela primeira vez verdadeira camaradagem e confiança. Ele cerrou os dentes. Ele tinha que salvá-la. Ele tinha que terminar esta guerra maldita com ela. Mais uma vez, ele começou a desafiar seus próprios limites. O tempo passava impiedosamente. A contagem regressiva marcava 3 minutos. Gotas de suor escorriam pela testa de Sofia. O sistema de segurança instalado por Carvalho era mais complexo e malicioso do que qualquer coisa que ela já havia enfrentado. Cada tentativa de acesso era recebida com uma nova armadilha, frustrando seus esforços. Os membros da equipe de operações especiais também estavam em dificuldades. Os corredores labirínticos pareciam não ter fim, e todas as portas estavam firmemente fechadas. Eles estavam completamente isolados. Comandante, não temos mais tempo, disse o líder da equipe ansioso. Era a hora de tomar uma decisão. Fracassar e enfrentar um desastre nacional? Ou encontrar outra maneira? Sofia tirou as mãos do teclado e fechou os olhos por um momento. Ela não aprendeu a aceitar a derrota. Tinha que haver uma maneira. Ela lembrou-se da sutil sensação de estranheza que sentirá desde que entrará na sala. Havia um canto antinatural nesta sala de controle de aparência perfeita. Ela abriu os olhos e examinou a sala novamente. Centenas de racks de servidores, cabos complexos atravessando o teto, o chão de metal frio. Tudo parecia estar em seu lugar. Mas seu olhar parou em uma parede. Ao contrário das outras paredes, não havia saídas de ar ou tubulações visíveis ali. Uma parede excessivamente lisa e plana. Derrubem aquela parede, Sofia ordenou brevemente. Os membros da equipe hesitaram por um momento, mas não questionaram o olhar determinado dela. O membro da equipe instalou uma pequena carga explosiva. Todos no chão. Com uma pequena explosão, parte da parede desabou. Quando a poeira baixou, um espaço inesperado apareceu diante deles. Atrás da parede, havia outra pequena sala de controle escondida. E ali, um homem olhava para eles com uma expressão apavorada. Ele usava um jaleco de pesquisador, não um uniforme militar. Quem é você? Sofia perguntou bruscamente. O homem gaguejou, sem saber o que fazer. Eu sou um pesquisador que gerencia o sistema aqui. Fui forçado pelo comandante Carvalho. Ele havia sido coagido por Carvalho, que mantinha sua família como refém, a cooperar na construção do sistema de destruição da infraestrutura nacional. Ele havia desistido de tudo, mas a chegada de Sofia e da equipe de operações especiais lhe deu uma última esperança. Você sabe como parar a contagem regressiva? Sim. Fui eu que criei o sistema. Mas só resta 1 minuto. O pesquisador correu apressadamente para o console escondido. Seus dedos dançaram sobre o teclado. A contagem regressiva parecia parar a 10 segundos, mas de repente a tela ficou vermelha novamente, exibindo uma mensagem de erro. Não pode ser. O comandante Carvalho instalou um dispositivo de segurança final.
Sem suas informações biométricas, ou seja, impressão digital e reconhecimento de íris, não pode ser parado à força. A situação era desesperadora. Se não encontrassem Carvalho, tudo estaria acabado. Nesse exato momento, o milagre aconteceu. De repente, um ruído crepitante, seguido por uma voz familiar, saiu de todos os alto-falantes da sala de controle. Comandante, está me ouvindo? General Sofia Almeida. Era Otávio. Ele finalmente conseguiu romper a rede de comunicação. Coronel, o que aconteceu? Não temos tempo. Ouça com atenção. Eu identifiquei a localização de Heitor Carvalho. Ele não está aí. As palavras de Otávio foram chocantes. Ele nunca esteve no centro de controle de satélites. O que se comunicou conosco até agora foi uma armadilha usando vídeos pré-gravados e inteligência artificial. Sua localização real é o campo de treinamento na montanha onde a capitã Júlia Rezende caiu há 5 anos. Enquanto a comunicação estava cortada, Otávio, em vez de tentar rastrear a comunicação de Carvalho, havia investigado seu passado. Ele encontrou registros de que Carvalho havia visitado secretamente o campo de treinamento logo após o acidente de Júlia. E ele obteve informações de que uma casa segura secreta pertencente à inteligência havia sido construída lá. Carvalho estava escondido lá, controlando tudo remotamente. Naquela casa segura estão todos os seus fundos ilícitos, provas de corrupção e os originais de seus negócios com o Círculo. Se todos os seus planos falhassem, ele planejava fugir para o exterior com tudo isso. Toda a verdade foi revelada. A perseguição obstinada de Otávio finalmente encontrou o último covil do traidor. Sofia tomou uma decisão imediata. Coronel, você assume o comando. Desvie os helicópteros para lá. Eu vou aguentar aqui com este pesquisador de alguma forma. Entendido. Vou pegar aquele desgraçado, custe o que custar. Otávio imediatamente transmitiu as coordenadas para o esquadrão de helicópteros de ataque que estava de prontidão no ar sobre o campo de treinamento. Os cães de caça que haviam perdido o rumo na escuridão, finalmente identificaram a localização da verdadeira presa e com um rugido de fúria, voaram em direção ao alvo. Sofia perguntou ao pesquisador. Realmente não há como sem as informações biométricas de Carvalho? O pesquisador pensou por um momento e com dificuldade abriu a boca. Há uma maneira. Destruir fisicamente o servidor principal do sistema. Mas isso danificaria permanentemente o núcleo do sistema de comando e controle aliado, juntamente com todos os dados aqui. Pode levar anos para se recuperar. Era uma escolha extrema, como cortar o próprio braço para impedir que o veneno se espalhasse. Sofia não hesitou. Não importa. Construiremos de novo. Diga-me a localização do servidor agora. Ela viu um raio de luz na escuridão. Era uma luz enviada por Otávio, um camarada de armas que ela inicialmente desprezava, mas em quem agora confiava mais do que em ninguém. Seguindo essa luz, ela se preparou para o contra-ataque final. Ela estava pronta para destruir tudo para salvar sua pátria. No campo de treinamento montanhoso envolto em escuridão, no local trágico onde a juventude da capitã Júlia Rezende foi ceifada 5 anos atrás, o julgamento da história estava prestes a ser proferido. O general Heitor Carvalho, escondido em sua casa segura, observava com frustração em um monitor enquanto seu plano desmoronava. Ele nunca imaginou que os 2 soldados que ele havia subestimado, Sofia e Otávio, virariam seu plano perfeito de cabeça para baixo. Droga! Droga! Ele socou a mesa com raiva. Mas ele ainda não havia desistido. Um helicóptero para sua fuga para o exterior já estava esperando, e em suas mãos estava um disco rígido contendo anos de fundos ilícitos e segredos militares. Com isso, ele poderia viver como um rei em qualquer lugar do mundo. No momento em que ele se levantou, a casa segura inteira tremeu com um rugido ensurdecedor, e o lado de fora da janela se iluminou como se fosse dia. Quando ele olhou pela janela, chocado, o que viu foi um esquadrão de helicópteros de ataque aparecendo na escuridão como mensageiros do inferno. Mísseis disparados dos helicópteros destruíam sistematicamente o sistema de defesa da casa segura. Impossível.
Como eles encontraram este lugar? Ele ficou horrorizado. Este era seu santuário, um lugar que ninguém conhecia. Um helicóptero pousou no campo aberto em frente à casa segura, e dele saiu um oficial totalmente armado. Carvalho reconheceu seu rosto no monitor e rangeu os dentes. Era o coronel Otávio Montenegro. Seus olhos ardiam de vingança e raiva. Heitor Carvalho. Vim para julgar seus crimes. Sai agora. A voz de Otávio ecoou pela montanha através de um megafone. Carvalho riu. Um mero coronel se atreve a me desafiar? Tolo, Carvalho ainda tinha um trunfo na manga. Esta casa segura foi projetada para resistir a ataques externos por horas, e ele tinha uma carta final para jogar. Ele apertou um botão vermelho no console de controle. Era um interruptor para detonar as bombas de alto poder que haviam sido plantadas ao redor da casa segura. Ele planejava explodir todos que viessem pegá-lo e escapar no caos. Mas nada aconteceu. Ele apertou o botão várias vezes, mas as bombas não detonaram. Por quê? Por que não está funcionando? Naquele momento, uma voz fria veio de trás dele. Porque eu já as desarmei. Carvalho se virou assustado. Ali não estava a pessoa que deveria estar, mas alguém que nunca deveria estar. Era a General Sofia Almeida. Em suas mãos estava o detonador da bomba que ela acabará de desarmar. Você. Como você chegou aqui? Enquanto o coronel vinha para cá, eu vim antes por outro caminho. Pensei que o barulho do helicóptero o impediria de notar minha infiltração. Gosto de jogos psicológicos, sabe? Eu também sei jogar um pouco. Sofia havia deliberadamente ganhado tempo no centro de controle de satélites em Brasília para fazer Carvalho baixar a guarda. E deixando a equipe de operações especiais para trás, ela havia se infiltrado aqui primeiro, sozinha, usando o avião de transporte mais rápido. Ela havia previsto a última cartada de Carvalho e desarmou as bombas primeiro. Tudo estava de acordo com seu cálculo. Carvalho estava completamente encurralado. Como último recurso, ele sacou uma pistola da cintura e a apontou para Sofia. Não se aproxime. Ou eu atiro. Mas Sofia não piscou. Atire. Mas mesmo que você atire em mim, não sairá daqui. Esta montanha já está cercada, e todos os seus crimes foram expostos ao mundo. Acabou para você, Heitor Carvalho. Nesse exato momento, a porta da casa segura se abriu com violência, e Otávio invadiu com membros da equipe de operações especiais. Ao ver Carvalho apontando uma arma para Sofia, Otávio ficou furioso. Seu traidor desgraçado. Quando Otávio estava prestes a avançar sobre ele, Sofia o deteve com a mão. Pare, coronel. O destino final deste homem será decidido pela lei, não por nós. Ela se dirigiu a Carvalho. Largue a arma. Eu lhe dou a chance de manter sua honra final como soldado. A mão de Carvalho tremia. Seus olhos eram uma mistura de raiva, medo e arrependimento. Ele hesitou por um momento, depois de repente levou a arma à própria têmpora. Eu protejo minha própria honra. Não serei julgado por gente como vocês. Bang! Um único tiro soou e Carvalho caiu no chão. O longo e arrastado conflito terminou de uma forma terrivelmente vazia. Em vez de enfrentar seus crimes em um tribunal, ele escolheu o suicídio covarde. Otávio olhou para o corpo caído de Carvalho, desolado. O pesadelo que o atormentara por 5 anos finalmente terminara, mas seu coração não sentia alegria. Apenas um profundo sentimento de vazio permaneceu. Sofia gentilmente deu um tapinha em seu ombro. Acabou, coronel. Agora tudo voltará ao seu lugar. Como ela disse, tudo estava chegando ao fim. Na casa segura secreta de Carvalho, foram encontradas provas de toda a sua corrupção, e a conexão com o círculo foi claramente estabelecida. Oficiais de alto escalão e políticos envolvidos no caso foram presos um a um. As Forças Armadas do Brasil foram abaladas pelo pior escândalo de sua história, mas ao mesmo tempo, tiveram a oportunidade de extirpar a parte podre. Mas para Otávio ainda havia um assunto inacabado. Ele visitou o túmulo da capitã Júlia Rezende.
Ele ficou diante de sua lápide, mas não conseguiu dizer uma palavra. Sinto muito, não era suficiente. Naquele momento, alguém se aproximou e ficou ao seu lado. Era a General Sofia Almeida. Em suas mãos, ela segurava um buquê de crisântemos brancos. Ouvi dizer que ela era uma excelente soldado, ela disse, colocando silenciosamente as flores em frente à lápide. Otávio finalmente abriu a boca. Fui eu. Eu a matei. Se eu tivesse sido um pouco mais cuidadoso. Não, Sofia o interrompeu. Não foi você que a matou. Foi a corrupção e a ganância que corroíam este país. Você foi apenas ferido enquanto lutava contra aquele mal imenso. Agora, perdoe a si mesmo. E pelo bem dela, torne-se um soldado ainda melhor e proteja este país. Isso é o que ela realmente desejaria. Com suas palavras calorosas, lágrimas quentes escorreram dos olhos de Otávio. A culpa e a tristeza que pesavam em seu coração por 5 anos pareciam ser lavadas com aquelas lágrimas. Ele não seria mais assombrado pelos fantasmas do passado. Ele havia encontrado uma luz na escuridão chamada Sofia Almeida e renascido como um novo soldado. Agora ele tinha uma nova missão. Proteger a pátria que Júlia tentou proteger e que Sofia tentou endireitar, dedicando tudo de si. Sua verdadeira vida militar estava apenas começando. A base militar, varrida pela tempestade desencadeada pelo suicídio de Heitor Carvalho, mergulhou em profunda ferida e confusão. O fato de o chefe da mais alta agência de inteligência militar ser um espião inimigo trouxe um choque e um sentimento de traição imensos a todos os soldados. A confiança despencou e o moral do exército atingiu o fundo do poço. Em meio a esse caos, a General Sofia Almeida se colocou no centro da recuperação. Ela trabalhou dia e noite para revelar a verdade sobre o incidente de forma transparente, enquanto restaurava a cadeia de comando desmoronada e restabelecia a disciplina militar. Sua liderança brilhou ainda mais na crise. Ela acalmou os ânimos abalados e encorajou todos os soldados a cumprirem silenciosamente suas funções em seus respectivos postos. O agora coronel Otávio Montenegro tornou-se seu apoiador mais confiável. A imagem arrogante e dogmática do passado desaparecera. Sob o comando de Sofia, ele cumpria silenciosamente suas funções como chefe de operações. Ele usou sua excelente capacidade de planejamento para preencher a lacuna de segurança causada pela interrupção dos treinamentos e se concentrou em estabelecer novos planos de defesa. Mas não foi apenas sua maneira de trabalhar que mudou. Seu lado humano também se transformará completamente. Ele não mais ignorava ou insultava as mulheres. Pelo contrário, ele chamou a capitã Mariana Lima e outras oficiais para se desculpar sinceramente por seus erros passados. Sinto muito, capitã Lima. E a todas as outras oficiais. Fui tolo. Vocês são excelentes soldados, e meu pensamento tacanho lhes causou uma dor imensa. Não pedirei perdão. Apenas provarei com minhas ações futuras o quão errado eu estava. Com seu pedido de desculpa sincero, as oficiais ficaram inicialmente surpresas, mas logo começaram a aceitar sua mudança. A atmosfera gelada do Centro de Controle de Operações Terrestres começou a derreter lentamente e, em seu lugar, uma nova cultura de respeito e confiança mútuos, independentemente de gênero ou patente, começou a se estabelecer. Claro, nem tudo correu bem. Com o início da investigação do Ministério da Defesa sobre o caso Carvalho, Sofia e Otávio passaram por momentos difíceis. Alguns generais conservadores insistiram que Sofia deveria ser responsabilizada por ignorar a cadeia de comando e agir por conta própria. Além disso, as numerosas infrações passadas de Otávio foram trazidas à tona novamente. Eles tiveram que passar por várias investigações e foram convocados para audiências para responder a perguntas afiadas. Mas eles não vacilaram. Eles provaram com orgulho que todas as suas ações foram unicamente pelo bem do país e do exército. E muitos soldados conscienciosos e o público ficaram do seu lado. Em particular, o pesquisador do Centro de Controle da Infraestrutura Nacional que eles salvaram deu um testemunho crucial, e a mídia começou a elogiá-los como heróis que salvaram a nação.
No final, o alto comando militar reconheceu a legitimidade de todas as ações de Sofia e, em vez disso, elogiou seus méritos, concedendo-lhe uma medalha de honra. Quanto a Otávio, em vez de questionar seus erros passados, seus méritos no caso foram reconhecidos, e foi decidida sua promoção especial para o posto de general de brigada. Foi uma medida de pessoal sem precedentes, mas ninguém a questionou. Com o tempo, a base recuperou lentamente sua estabilidade. As feridas eram profundas, mas através delas, o exército estava se fortalecendo. Nos lugares onde o velho e o corrupto haviam desaparecido, novas esperanças e confiança estavam brotando. Numa tarde ensolarada, Sofia olhava pela janela de seu escritório para o pátio de treinamento. No pátio, o agora general Otávio Montenegro estava treinando novos oficiais. Sua voz ainda era retumbante, mas continha um calor e encorajamento em vez da hostilidade do passado. Em particular, ele estava corrigindo pessoalmente a postura de uma jovem tenente, dando-lhe conselhos gentis. A cena se sobrepôs à imagem dele treinando a capitã Júlia Rezende 5 anos atrás. Um sorriso sereno apareceu nos lábios de Sofia. Ela não havia mudado apenas um oficial arrogante. Ela talvez tivesse conseguido mudar todo o exército e, quem sabe, o país, para um lugar um pouco melhor. Naquele momento, o Major Ricardo Neves entrou e relatou. Comandante, o chefe do Estado-Maior Conjunto ligou. Ele informou que a senhora foi indicada para ser a próxima chefe de operações do Estado-Maior Conjunto. Chefe de operações do Estado-Maior Conjunto, uma posição de imensa responsabilidade, entre as 5 mais importantes do Exército, que supervisiona todas as operações militares. Seria a primeira vez para uma mulher. Sofia olhou pela janela por um momento e depois se virou. Entendido. Mas diga a ele que eu gostaria de ficar aqui um pouco mais. Ainda tenho trabalho a fazer. Para ela, reconstruir completamente a unidade ferida e nutrir mais comandantes excelentes como Otávio era mais importante do que uma posição elevada ou honra. Sua verdadeira guerra não era tomar o poder, mas nutrir pessoas e criar esperança. Quando o Major Neves saiu saudando, Sofia voltou seu olhar para a janela. Mais longe, Otávio dava um tapinha encorajador no ombro da tenente que havia terminado o treinamento. Vendo isso, Sofia sentiu que não era o fim, mas um novo começo. O prelúdio para uma longa reconstrução para criar um exército melhor e um país mais justo acabará de começar a ser tocado. A paz parecia ter retornado, mas as cicatrizes deixadas pelo evento monumental eram mais profundas e persistentes do que o esperado. A conexão entre Heitor Carvalho e o círculo parecia ter sido completamente desmantelada na superfície. No entanto, Sofia sentia que uma ameaça invisível ainda permanecia dentro do exército. Carvalho poderia ter sido apenas a ponta do iceberg. Outras forças corruptas que o serviram ou cresceram sob sua proteção ainda poderiam estar à espreita em algum lugar, aguardando uma oportunidade. Seus temores logo se tornaram realidade. Rumores estranhos começaram a circular dentro do exército. O conteúdo da difamação era que Sofia e Otávio haviam fabricado o incidente e que, na verdade, eles haviam dado um golpe para eliminar Carvalho e tomar o poder militar. A origem dos rumores era incerta, mas eles se espalharam de forma muito organizada e sutil, abalando a opinião pública. Para piorar a situação, facções descontentes com a promoção de Otávio começaram a atacá-lo, desenterrando suas infrações passadas. Cartas anônimas detalhando os abusos e atos humilhantes que ele havia infligido a mulheres no passado foram enviadas ao Ministério da Defesa e à Comissão de Direitos Humanos. Como a maioria do conteúdo das cartas era verdade, Otávio não pôde fazer nada a não ser sofrer o ataque. A opinião pública se deteriorou rapidamente. O elogio de herói que salvou a nação desapareceu, e acusações de comandante violador de direitos humanos foram lançadas contra ele. O alto comando militar não pôde deixar de sentir a pressão. Eles tentaram culpar Otávio por tudo e cortar os laços. Planejamos realizar um comitê disciplinar para o general Otávio. Ele será afastado de suas funções por enquanto e deverá se conter, informou o chefe do Estado-Maior a Sofia. Era um rebaixamento de fato. Sofia protestou imediatamente.
Senhor, isso é claramente um ato de retaliação. O general Otávio certamente cometeu erros no passado, mas ele se arrependeu de tudo e renasceu como uma nova pessoa. E considerando seus méritos neste caso, este é um tratamento muito injusto. Eu sei, general. Mas a opinião pública não é favorável. É uma escolha inevitável para a estabilidade do exército. A resposta do chefe do Estado-Maior foi firme. Ele não permitiu mais discussões. Sofia sentiu-se impotente. Lutar contra inimigos invisíveis internos era muito mais difícil do que derrubar um grande inimigo. Otávio aceitou a realidade com calma. Enquanto arrumava suas coisas em seu escritório, ele disse a Sofia: Está tudo bem, comandante. Estas são todas as sementes que eu plantei no passado. É apenas o preço que tenho que pagar pelos meus pecados. Não quero causar problemas para a senhora. Seu rosto parecia calmo, mas Sofia pôde ler a profunda ferida e decepção no fundo de seus olhos. Ele estava prestes a começar uma nova vida, mas os fantasmas do passado o haviam alcançado novamente. Não. Esta não é apenas sua responsabilidade. É um problema de toda esta organização. Eu vou consertar isso. Sofia não desistiu. Ela decidiu descobrir quem estava por trás dessa conspiração. Ela começou novamente uma investigação secreta com o Major Ricardo Neves. A investigação não foi fácil. Os inimigos se esconderam habilmente, não deixando rastros. Mas Sofia persistiu. Ela analisou a caligrafia e o estilo de escrita das cartas anônimas contra Otávio e rastreou a rota por onde os rumores começaram. Finalmente ela encontrou uma pista decisiva. Todas as evidências apontavam para uma pessoa. O chefe do comando logístico, o general de brigada Paulo Siqueira. Ele era colega de turma de Heitor Carvalho na academia militar e havia cometido todo tipo de corrupção sob a proteção de Carvalho no passado. Quando Carvalho foi eliminado, ele temeu ser o próximo e tramou toda essa conspiração para eliminar Sofia e Otávio primeiro. Quando a verdade foi revelada, o exército foi abalado mais uma vez. O general Siqueira foi imediatamente preso, e os oficiais corruptos ligados a ele foram dispensados um a um. O último tumor dentro do exército foi finalmente removido. A ação disciplinar contra Otávio foi naturalmente retirada, e ele pôde retornar às suas funções com honra. Este incidente serviu como um catalisador para a reflexão sobre as práticas erradas do passado e para o aumento de vozes dentro do exército pedindo o estabelecimento de uma cultura de direitos humanos e respeito mútuo. Um dia, depois que tudo voltou ao normal, Otávio visitou o escritório de Sofia. Ele bateu continência em silêncio. Comandante, obrigado. Graças à senhora, ganhei uma segunda vida militar. Sou eu quem deve agradecer. Graças a você aprendi muito, general. Os dois se olharam e sorriram levemente. As cicatrizes deixadas pela longa batalha eram profundas, mas através delas, eles se tornaram mais fortes. E seu relacionamento se tornou mais forte do que qualquer irmandade de sangue. Mas eles sabiam. Seria este realmente o fim? Novas ameaças e injustiças sempre surgem no mundo. Eles podem ter que continuar a lutar muitas batalhas no futuro. Mas agora eles não estavam sozinhos. Enquanto estivessem um ao lado do outro, poderiam superar qualquer dificuldade. Seus olhares se voltaram para o céu azul além da janela do escritório. Sob aquele céu estava a pátria que eles tinham que proteger, e o futuro que tinham que construir. Passaram-se vários meses. O exército, açoitado pela tempestade, recuperou a estabilidade a uma velocidade surpreendente e começou a construir uma nova ordem. A história da general Sofia Almeida e do general Otávio Montenegro tornou-se uma lenda dentro do exército. Eles se tornaram símbolos de mudança e inovação, mais do que simples heróis. Otávio foi além de seu papel como chefe de operações e liderou a reforma da unidade. Para não repetir os erros que cometeu no passado, ele liderou a melhoria da cultura do quartel. Em particular, ele foi mais ativo do que ninguém na promoção dos direitos e na expansão do papel das mulheres. Sob seu comando, a primeira equipe de missão especial composta inteiramente por mulheres foi criada na unidade.
O homem que antes via as mulheres como insetos agora se tornará seu mais firme apoiador e patrocinador. Sua transformação inspirou e comoveu profundamente muitas pessoas. Sofia finalmente recusou o cargo de chefe de operações do Estado-Maior Conjunto e permaneceu no campo para formar as gerações futuras. Com base em sua experiência e conhecimento, ela criou um novo programa de treinamento de liderança e se esforçou para descobrir e curar comandantes talentosos, mas feridos, como Otávio. Ela não era mais a Dama de Ferro ou a Víbora, mas era respeitada como uma comandante com um carisma caloroso, quase maternal. O final do ano se aproximava. Uma modesta festa de fim de ano foi realizada na base. Os rostos de todos os soldados estavam cheios de paz e alívio. Quando a festa estava em pleno andamento, Sofia e Otávio saíram por um momento e caminharam lado a lado pelo pátio de treinamento sob um céu estrelado. O ar frio da noite era refrescante. Muitas coisas aconteceram este ano, Sofia quebrou o silêncio. Sim, comandante. Foi um ano em que minha vida inteira mudou, respondeu Otávio calmamente. Ele parou por um momento e olhou para as estrelas no céu noturno. Às vezes, penso na capitã Júlia Rezende. O que ela diria se visse isso agora? Ela certamente ficaria feliz. Porque você finalmente terminou sua própria batalha e se tornou um excelente soldado lutando por um mundo maior. Com as palavras calorosas de Sofia, Otávio sorriu levemente. Os dois caminharam juntos em silêncio por um tempo. Não eram necessárias mais palavras. Eles podiam entender tudo apenas pelo olhar um do outro. Quando chegaram ao final do pátio, Sofia parou. General, acho que vou deixar este lugar em breve. Otávio olhou para ela com olhos surpresos. O Ministério da Defesa me ofereceu o cargo de primeiro comandante do recém-criado Comando de Estratégia Futura. Tornou-se difícil recusar por mais tempo. O Comando de Estratégia Futura, uma nova organização central do Exército para se preparar para as guerras do futuro, como a guerra cibernética e a guerra espacial. Não havia pessoa mais adequada para essa posição de peso do que ela. Otávio queria sinceramente parabenizá-la por sua promoção, mas ao mesmo tempo, sentiu um vazio em um canto de seu coração. Parabéns, comandante. É uma posição que a senhora merece ocupar. Você também terá que vir comigo. A próxima declaração de Sofia foi inesperada. O cargo de chefe de operações no Comando de Estratégia Futura está vago. Eu o recomendei fortemente. Você não gostaria de projetar o futuro do exército deste país comigo? Otávio ficou sem palavras por um momento. Era uma oferta que ele nunca ousara imaginar. Ele hesitou por um momento. Ele não tinha certeza se era qualificado para realizar uma tarefa tão pesada. Percebendo sua hesitação, Sofia disse: Você ainda está preso ao passado? Você já provou o suficiente. Você é uma pessoa essencial para este exército. E uma pessoa essencial para mim também. As últimas palavras aqueceram o coração de Otávio. Ele não hesitou mais. Com a senhora comandante irei a qualquer lugar. Dedicarei tudo de mim para apoiá-la e proteger este país. Ele respondeu com uma voz cheia de firme determinação. Sofia sorriu com satisfação e estendeu a mão para ele. Otávio apertou firmemente aquela mão. No momento em que suas mãos se encontraram, um novo horizonte se abriu diante deles. Sua luta ainda não havia terminado. Talvez a verdadeira batalha estivesse apenas começando. Mas agora eles não tinham medo. Enquanto tivessem uma confiança inabalável um no outro e um amor ardente por sua pátria, poderiam superar qualquer adversidade